pessoal, mais um quadro da Quarta Mental Somática. Eu sou o Murilo Veramino, sou formado em Tecnologia e Análise de Dados e autodidata de Informática desde pré-adolescente e sou pesquisador da Conscienciologia desde 2008. Eu sou Rosana, minha formação é psicóloga, mestre em Educação, estudante da Conscienciologia, pesquisadora da Conscienciologia. Sim. Vamos falar aqui sobre esse tratado serexológico interessantíssimo do nosso amigo Pedro Fernandes. Ele fez um livraço sobre serexologia, evolução multiexistencial lúcida. O que significa serexologia? É a logia, todo mundo sabe, né? É o estudo da série de existências. É muito conhecido aí como reencarnação, né? Pelo pessoal espírita. Mas nesse livro aqui, ele mostra como você identificar possíveis vidas passadas com muito segmento, sem viagem na maionese, né? O que acontece, infelizmente, no espiritismo e em outras linhas, é a pessoa se deixar levar pelo processo emocional. E aqui não. É uma abordagem bastante mental-somática ligada ao corpo mental. E é interessante que o Pedro Fernandes, tempos atrás, assistindo às tertúlias do professor Valdo, ele chegou a falar de uma hipótese de personalidade consecutiva. O que é a personalidade consecutiva? É aquela personalidade que possivelmente foi o Pedro Fernandes na vida passada. Foi um médico francês chamado Émile Littré. O professor Valdo chegou a afirmar que ele foi. E o interessante do Pedro Fernandes é que ele é muito parecido fisicamente com esse médico também. Não necessariamente as personalidades consecutivas serão parecidas fisicamente, mas no caso do Pedro Fernandes chamou a atenção a semelhança física, os olhos, o formato do rosto, enfim, é isso. Então, o que a gente pode falar da serexologia? Séries existenciais. Às vezes a gente percebe, às vezes uma criança que começa a ter um vozeirão ou toca um piano maravilhosamente bem. A gente pensa, nossa, será o que é? Genética? O que é? Muita gente acha que é dom, né? Não tem dom. Então não existe. É um talento inato que a pessoa já fez em várias vidas e ela então acessa. Ela fez várias isso, pensa, se foi um pianista, né? Quantas, tipo, morreu com 80 de soma, a gente fala em de soma, né? Descarte do soma, com 80 anos. Então, quanto tempo ele ficou fazendo, às vezes até acessou nova essa coisa de aprendizado, e ficou na holomemória dele. O que é holomemória? O holo todo memória integral, inteira. Sim. Né? Que fica todos os registros aí, que nem fica registrado no nosso corpo, na nossa holomemória, nas nossas vivências, tanto coisas boas como traumas também, né? Que às vezes a coisa não se explica nessa vida. Histórias que não se explicam nessa vida. Com certeza. E estamos vivendo aí um momento aí de futebol feminino. Com certeza, boa parte dessas futebolistas mulheres já praticaram futebol como homens em vidas passadas. Já pode ser, né? Com quase total certeza, porque é um talento que elas trazem e isso fica bem claro, que até algumas são declaradamente lésbicas. Então, tudo que você faz em vidas passadas, aquilo fica bem registrado na holomemória, como a Rosana frisou, paracerebral, porque é o paracérebro que continua. O corpo físico, o cérebro físico acaba sendo descartado, mas o paracérebro continua, aquelas memórias, aquelas experiências. Matéria, né? Ele se decompõe, mas fica todo o processo de passagem, né? É isso que a ciência convencional vai chegar e ela está alcançando por meio da experiência de quase morte. Porque quando eles não conseguem explicar pelo cérebro físico como que a pessoa morreu e voltou e ela tem lembrança, por causa do paracérebro. A maioria dos relatos fala de um túnel de luz, que quiseram ficar lá mesmo, que não quiseram voltar, mas geralmente voltam com umas ideias diferentes, com novos hábitos de vida, né? Voltam diferente desse CQM. E a ciência convencional, ela fala mais da coisa química, tipo do cérebro físico apenas. E para não fugir do tema, a serexologia tem muita ligação com a parageneticologia, ou seja, todos nós seres humanos, não adianta a pessoa ver e vier com aquela frase: você acredita em vidas passadas? Não é questão de acreditar. Todo ser consciencial, não estou sendo peremptório, eu sou muito de acreditar nas coisas só por meio de experiências, de retrocognições, e eu já passei por experiências retrocognitivas,
já acessei coisas que eu já fiz em determinada vida, eu tenho quase certeza que eu fui aquela pessoa, um escritor na Inglaterra. Então, não é um processo de achismo, é aquela convicção íntima. Então, a paragenética está em todos os seres humanos. É uma coisa... É o que você fez em vidas passadas. Eu também já tive umas cognições, fácil a gente colocar como hipótese, pesquisa os traços. Nós somos seres humanos sérios, nós estamos aqui de brincadeira. Eu não vou colocar minha cara na internet para falar uma asneira, uma besteira, como muita gente imagina, né? Tipo, preconceito. Mas a gente olha as tendências, mas tem uma lógica que a gente sempre conversa, né? Sim. Por que às vezes a pessoa vem ali numa família, depende, né? Abonado, às vezes não, ou às vezes com pais desse tipo, pais de outros, ou às vezes com uma deficiência visual, física. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Então é o que o mau uso do corpo físico no passado faz a pessoa pagar nas próximas vidas. Vem às vezes com uma deficiência para desaprendizado. As marcas de nascença. Marcas de nascença, que tem vários relatos, né? Sim. De crianças que até falam, às vezes uma coisa que a gente tem que ficar atenta é a criança, né? De 7 aninhos, 5, 6 anos. O cérebro mais fresco. Mais fresquinho do extrafísico que a gente fala. Sim, a memória está mais fresca ali. E por isso que tem esses relatos aí em programas americanos, dos jovenzinhos que participaram da Segunda Guerra Mundial, que eram pilotos. Tem o Voltei, né? Tem vários livros que o menino também dá relatos. Então, assim, daí para ficar uma semana inteira falando de serexologia. Esse livro eu ficava pensando, não, como assim o Pedro Fernandes ainda não escreveu nada e tal, ele esperou para fazer um tratado serexológico. Então esse livro aí, ele é muito... Fala da memória, nossa memória aqui do dia a dia, evolução em memória, fala nas memórias. Então, assim, bem... Para quem não sabe, ele é médico de novo nessa vida. Ele tem... A função atual é como fazer aquelas... Ele é lexicógrafo, né, também. Ele também é lexicógrafo, né? Que gosta de fazer dicionário. Mas nessa vida ele é médico. Qual que é a função que ela fica fazendo exames? Acabei esquecendo aqui. Mas radiologista, isso. Ele é médico radiologista nessa vida. E é um excelente camarada. Eu estive lá em 2016 e ele me recebeu com um tapete vermelho, muito bem, com muitas energias positivas. Me conversou comigo tranquilamente, e com certeza quando o professor Valdo era vivo, né, ele conseguia ter mais aporte, né, com o professor Valdo ali tendo mais noção de quem ele foi, e outras pessoas também foram. Na minha opinião, o professor Valdo chegou até a minha pessoa no caminho da lógica já sabendo da minha personalidade consecutiva, porque nesse mesmo caminho da lógica tem o busto, né, dessa hipótese aí da minha personalidade consecutiva. E eu com a Rosana, nós nos conhecemos já tem muito tempo no Facebook, mas depois que entramos em contato mais vezes, assim, um para conhecer o outro pessoalmente, as retrocondições começaram a acontecer, e temos a hipótese aí também de vida passada. Eu mais velho, bem mais velho, e ela mais nova, e nessa vida as coisas se inverteram, mas tá tudo certo. Vida que segue o jogo, e vamos aí em frente para esclarecer, né, sobre a serexologia, que é uma ciência que faz parte uma especialidade da consciologia que é pouco conhecida, e muita gente faz gracinha, fica zombando, mas tem gente séria já estudando isso. Foi criada até uma instituição, né, chamada Consecutivos. Consecutivos, né? Uma coisa bem interessante, às vezes a gente não compreende a atitude da pessoa, né, vai ver, às vezes não é dessa vida, né? Isso, às vezes um irmão é diferente do outro, às vezes não, sempre. Os gêmeos. Ou às vezes até de gêmeos idênticos, temperamentos totalmente díspares. Mas isso é interessante esse livro porque ele traz muita informação. É bem interessante para aprofundar, né? A pessoa que gosta sobre essas vidas passadas. Sim, tem até os filmes, né? Que agora me veio aqui, eu vou fazer um top 3 dos meus filmes serexológicos preferidos. Café de Flor, o primeiro. O segundo, Reencarnation, com Nicole Kidman. E o terceiro, Reencarnação, de Mânica. Os meus três preferidos. Vários, né? Tem vários que... Minha Vida na Outra Vida. Minha Vida na Outra Vida. Então, a gente sempre coloca como hipótese, como, né? Mas a lógica às vezes está aí, né? Há obviedades, os óbvios. Algumas coisas são óbvias na nossa paragenética. Basta ter para-olhos para ver. O olhar serexológico, como o próprio verbete do Pedro Fernandes trouxe, né? A pessoa tem que ter um olhar serexológico, que não é apenas uma vida. Algumas coisas... Alguns aspectos do comportamento da pessoa você vê claramente que não é de agora, é as tendências. Então, vamos parar de ficar só
acreditando em ciência convencional, como muita gente gosta, né, de ficar só estudando. A ciência convencional trouxe avanço, não tem nada de errado nisso, mas algumas questões a ciência convencional ainda não alcançou. Então, ela está começando a tatear. O próprio Miguel Nicoleles, como um excelente neurocientista, está chegando perto do paradigma consciencial. Então, eu não sou contrário à ciência convencional, só que ela é incompleta. A Conscienciologia veio para complementar. Tem o psiquiatra americano que Brian Weiss, que já falou sobre essas vidas passadas. Então, a gente aqui não está querendo convencer ninguém também. Não acredite em nada que a gente está falando. Utilize o princípio da descrença, tenha suas próprias experiências e analise sua família, seus familiares, seus amigos aí, e você com certeza perceberá características singulares. E essas características singulares têm relação com a paragenética, com a série de existências, com a série X, com a série Exologia. Então a pessoa, se ela se dedicar a estudar isso aqui, ela pode começar a adentrar na evolução multiexistencial lúcida. O que é multiexistencial? Nós somos seres conscienciais multiexistenciais, são várias existências que a gente está vindo e ressomando, e renascendo e morrendo. Então, reencarnando e dessomando. Então, a gente precisa entender que não é uma vida, e muita gente repete as besteiras que fez em vidas passadas por desconhecimento da Exologia, não é mesmo? Sim. As automimeses dispensáveis. Dispensáveis. Às vezes está repetindo por tendência e... por não saber, né, que fez aquilo demais, em demasia em vidas passadas, e nessa vida já pode modificar esse traço e adquirir um novo patamar consciencial. Então, é isso. Abraço, pessoal, e até a próxima quarta-feira, que é mais uma vez sobre esse assunto aqui de Serexologia, que é a respeito de um livro da nossa amiga Juliana Vieira. Abraço e até a próxima. Valeu.